cara pra fazer as pessoas vigiam, né? Esse aqui pelo menos não tá. Então, vamos lá. Boa noite. Obrigada, Bia, né, pelo convite. Há muito tempo eu tenho vontade de falar das mulheres. O título era Mulheres e Seus Valores, mas aí as pessoas confundiam, achavam que era uma palestra feminista. Aí a gente achou melhor botar só grandes mulheres. Não que vai mudar, né? Mas aí eu tinha essa vontade de falar das mulheres, por quê? Eu sempre via falar assim, Bezerra de Menezes. Poxa, mas você me escuta Bezerra de Menezes. Allan Kardec. Mas o Allan Kardec deve ser difícil. Estudar para participar da casa, se comprometer com a casa. Eu acho que a gente tem que, se a gente fala da doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, a gente tem que estudar, né? Então, é isso. Durante o meu dia de estudo, voltando com o assunto aqui, eu falei com as pessoas, né, que eu estava com vontade de fazer esse estudo. As pessoas falaram, não, vai sim, estuda, vai lá fazer sobre isso. Eu cheguei em casa, aí fiz uma prece, falei, eu vou abrir o computador e vou pedir todos os textos sobre mulheres. O texto que veio é o texto de Divaldo Pereira Franco, né, pela inspiração de Joana de Anjos, Divaldo que nos deixou e voltou para a pátria espiritual ontem. Para mim já passou tanta coisa, já fiz tanta coisa que eu achei que já tivesse uns 2 dias já. Mas voltou ontem. E o texto fala assim, quer ver? Jesus, se eu achar aqui vai ser melhor ainda. Vamos lá. Jesus é a mais elevada expressão de vida que a humanidade conhece. E com as mulheres ele teve maior cuidado e respeito, mesmo com aquelas que a sociedade da época não olhava com bons olhos. Em relação à mulher ultrajada, por exemplo, ou que se permitiu perder a dignidade, que a sua ternura mostrou-se ainda maior entre as criaturas. A mulher era tão subalterna que não se deveria saudá-la em público, apresentar-se fora do lar sem um membro da família acompanhando. Sem significado social e humano, era submetida à humilhação e à sujeição, às penalidades absurdas, sempre culpadas pelos delitos aos quais fosse empurrada por criaturas inescrupulosas. Na Samaria, detestada pelos judeus, elegeu uma mulher enredada em conflitos e angústias, desrespeitada em seus sentimentos, sem a honra da maternidade para revelar-se na condição do Messias. Na praça pública, impediu uma sofredora surpreendida em adultério, ameaçada por pecadores mais graves, e os afastou com uma singela resposta à indagação sórdida que lhe haviam feito. Aquele que estiver sem culpa, atire a primeira pedra. Na residência de Lázaro, em Betânia, convidou Marta a seguir o exemplo de Maria, que se detinha na melhor parte, que era ouvi-lo e viver os ensinamentos. E por causa desses sentimentos inabituais da época, né, estava sendo sempre cercado por mulheres que, sob seu tutorado, não temiam a nada ou a ninguém e o seguiam com uma fidelidade. Fui o primeiro psicoterapeuta a atendê-las e a reabilitá-las. Ele sabia que a mulher, pela sua constituição orgânica e humônus, é a força na qual a humanidade se amplia. Sem demérito nenhum para os homens, aqui tem bastante homens, graças a Deus, né? Longe de ser uma palestra feminista, não sou, eu estava comentando com elas, eu fui fazer esse estudo numa casa, e o rapaz achou que era sobre feminismo, fez uma abertura de palestra só dentro desse termo, e não é. É que a gente sempre fala dos homens, então eu falei, poxa, né, vamos falar no mês de maio, vamos falar das mulheres, né? Então eu escolhi algumas. E hoje o assunto vai ser, não as mulheres, mas os valores. A devoção, renúncia, amor, perseverança, trabalho, cuidado. Todas essas mulheres que eu vou falar, todas elas tiveram uma missão maravilhosa. E não foi somente de flor, né? Não foi um caminho só de flores. Tiveram adversidades, atribulações, muito choro, muitas perdas, muito suor, noites mal dormidas, né? Quem cuida de alguém sabe o que são noites mal dormidas. Mas elas enfrentaram e lutaram no combate. Vou citar algumas, né? Não gostaria de fazer uma palestra biográfica, né? Eu acho sempre chato fazer uma palestra biográfica, cansativo, né?
Mas aí eu não é possível falar um pouco, né, dos valores dela sem falar de quem elas são. Temos vários personagens, mas eu vou citar alguns. Lavoisier. Eu falo, quem não conhece Lavoisier, alguma vez na vida escutou ou vai escutar a famosa frase dele, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Todo mundo que estudou um tantinho, né, de química sabia disso daí, dessa frase. Ele viveu no século XVIII, foi um nobre químico francês e foi fundamental para a Revolução Química do século. Ele casou-se com uma jovem aristocrata de nome Marie Anne-Pierrette Ponce. Ela foi responsável pela tradução para o francês de obras científicas escritas em inglês e latim. Foi responsável também pelas ilustrações, mudando de folha, eu acho, ilustrações de algumas das experiências mais significativas feitas por Lavoisier. Ficou conhecida como Marie Lavoisier, foi uma cientista, ilustradora e nobre francesa. Ela é considerada a pioneira da química moderna pelo seu trabalho com seu marido, embora suas realizações científicas na área de química sejam menos conhecidas. Eu nunca tinha ouvido falar de Marie Lavoisier. Isso eu trouxe. Pestalozzi. Todo mundo também conhece Pestalozzi. Ele nasceu em Zurique, também no século XVIII, foi um pedagogo suíço e educador pioneiro na reforma educacional. Ninguém duvida aqui da genialidade de Pestalozzi. Casou-se com Ana Pestalozzi Schultz, mulher de ideais humanistas, como Pestalozzi, foi educadora e filantropa. Foi esposa e administradora financeira do Instituto Pestalozzi. Ela financiou os orfanatos e escolas do seu marido, sendo muitas vezes a única apoiadora financeira de seus projetos. Isso todo mundo conhece. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu em Riacho do Sangue, que hoje é Jaguaretama, no Ceará, no século XIX. Mais conhecido como Bezerra de Menezes, foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo e expoente da doutrina espírita. Ficou mais conhecido como o médico dos pobres. Assim que eu entrei, logo deu de cara. É para ele que a gente, né, joga nossas orações toda vez que tem alguém na nossa família precisando de um cuidado, de uma atenção. Casou-se a primeira vez com Maria Cândida Lacerda. Eles tiveram 2 filhos. No entanto, um ano após o nascimento do segundo filho, Maria Cândida morreu, decorrência de uma febre tifoide. Viúvo, com 2 filhos pequenos, um de 3 e outro de 1 ano e meio, viveu dias difíceis, sendo amparado pelo carinho dos familiares e dos amigos mais próximos. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se com Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã por parte de mãe, né? Irmã por parte de mãe. Ele economizou sogra, né? Eu já achei que ele foi bem esperto, né? Ele economizou sogra. Como ela é conhecida, era Dodoca. Assumiu os sobrinhos Adolfo e Antônio como seus filhos, e da sua união seriam gerados ainda mais 10 filhos. Seu papel como esposa e apoiadora de Bezerra foi imprescindível em todas as ações do marido. Não deve ter sido fácil. Eu não sei quem é casado com médico, sabe que a vida de médico é uma vida bem difícil. Pediatra deve ser pior ainda, né? Porque as mães sempre desesperadas ligam para os médicos a qualquer hora, em qualquer momento. E ser esposa ou ser marido de um médico é muito difícil. Agora imagina ser esposa de Bezerra de Menezes, que além de médico atendendo todo mundo, né, o tempo inteiro, ele atendia principalmente os carentes, chegando ao ponto de dar seu anel de formatura para uma paciente que não tinha dinheiro para comprar remédio, chegando ao ponto de deixar seu filho com febre em casa, onde ele deixou um copo d'água, fez uma prece e falou: mulher, deu 3 horas, dê essa água para ele que daqui a pouco eu volto. Graças a Deus, né, e a espiritualidade, a criança ficou bem e ele conseguiu cuidar da outra criança. Essa mulher teve todos os valores que a gente vai falar aqui, né? A renúncia, a abnegação, amor. E agora a gente vai falar desse rapaz.
Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Ribeiro foi um educador, autor e tradutor francês que, sob o pseudônimo de Allan Kardec, ele notabilizou-se como codificador do espiritismo. Aliás, essa palavra espiritismo foi criada por ele. Casado com Amélie Gabrielle Baudet. Desde criança ela era muito estudiosa e sua dedicação fez com que se tornasse professora de primeira classe. Amélie também lecionava letras e belas artes e chegou a publicar 3 obras: Contos Primaveris, Noções de Desenho, O Essencial em Belas Artes. Amélie esteve todo o tempo ao lado dele nessa árdua tarefa de propagar os ensinamentos espíritas. Amélie também teve uma participação significativa nos trabalhos. Ela acompanhou o marido em todas as investigações. A gente pode dizer que ela estava lá desde os fenômenos das mesas girantes. Então ela foi uma das pioneiras, se não a pioneira do espiritismo. O casal viveu junto por 37 anos, né, até a morte de Allan Kardec, em 1869. Ela continuou fazendo diversas viagens, né, para outras cidades francesas, propagando o espiritismo, para semear os princípios espíritas. Ela fundou a Sociedade Anônima do Espiritismo, que em 73 mudou para o nome Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Eu fico pensando só na placa. Eu sempre fico pensando na placa. E aí a gente vai falar de Jesus, né? Quando a gente vai falar de mulheres, a gente vai falar primeiro de Jesus. Kardec pergunta à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta não poderia ser outra: é Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Jesus no Espiritismo representa para a gente o nosso guia e modelo. Às vezes a gente pede para que o nosso guia e modelo seja Chico Xavier, porque é o que é mais próximo que a gente pode tentar chegar, né? Chegar a Jesus, para mim, assim, é quase inalcançável. Então eu tento seguir aqueles que a gente conhece, que fazem trabalho o tempo inteiro para a gente. Mas ele é o nosso guia e modelo. Desde os primórdios da Terra, quando ela estava em formação, Jesus já era o governador da Terra. Você vê que iluminado que ele é. Ele colaborou para toda a formação do ser humano, para o ser humano reencarnar-se, a fim de se tornar uma pessoa, né, com amor, né, com o lado moral e o lado intelectual, para que pudesse evoluir. A missão de Jesus foi a de propagar o ensinamento de Deus e ser modelo, né, e guia nessa ação reta do bem, no amor, na caridade, livre de preconceitos, julgamentos. Só que ele não só propagou, ele exemplificou, ele nos mostrou como fazer. E falando de mulheres, Jesus teve ao seu lado Maria. Maria de Nazaré, mãe, orientadora na sua infância e depois como seguidora de seus ensinamentos. Ele é o governador da Terra. Essa é a pergunta que Kardec faz à espiritualidade. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Essa encontra dita uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Olha a responsabilidade de Maria. A gente está querendo transformar alguém num bom cidadão, né? Quando está lá educando. Agora ela não, ela recebeu nos braços Jesus. Dessa forma nós podemos imaginar, mesmo que parcamente, né, o nível de responsabilidade assumido pelos pais de Jesus, em especial de Maria. Dedicou-se com amor, carinho, compreensão e renúncia àquele filho que lhe vinha dos mais altos planos da vida e que desempenharia a espinhosa e árdua missão entre os homens. Para entendermos um pouquinho da missão de Maria, vamos assim, por um momento, sem querer comparar, pensar em nossas famílias. A gente pensar na condição de pais, dos tios, dos avós, aquele que cuida, aquele que toma conta daquela criança. Os professores, né? Esse também, né? Hoje em dia, precisa, porque falo, né? As mães dos celulares hoje em dia, né? Pegam o celular para o filho, né? Então
Então, os professores estão tendo uma missão de educar ao invés de instruir. Na condição de pais, pretendemos constantemente buscar o melhor para nossos filhos, preparando-os, né, para o seu bem-estar. Sofremos diante das suas dores e nos alegramos com as alegrias dele. Isso é natural para a maioria dos pais. Agora, imaginemos dentro da nossa posição limitada, como se sentiu Maria ao perceber que seu filho mais amado era rejeitado e foi mortificado pela ignorância humana. Nada podia fazer para impedir o sofrimento daquele que lhe encantava os dias com luz e de suas palavras, de seus olhos. De qualquer forma, precisamos entender e lembrar que quando Maria afirmou, né, ao anjo Gabriel, ela disse: eu sou a serva do Senhor. Ela realmente queria ser isso. Ou seja, ela compreendia que a vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. É fazer valer aquele pedacinho daquela oração que Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade. A gente fala baixinho, né? Seja feita a vossa vontade. Né? Porque é difícil, né? A gente aceitar que seja feita a vossa vontade. Porque a gente não quer isso. A gente quer viver bem, que nossos filhos vivam bem, que as pessoas que a gente ama vivam bem, que todo mundo seja feliz e com saúde. Mas nem sempre é isso que a gente vê. Então a gente tem que... Ela aceitou. Eu sou a serva do Senhor. E ela realmente sabia o que ela ia enfrentar. Maria de Nazaré, respaldada pela sua posição espiritual, porque não era uma mulher qualquer, não era uma mulher comum, óbvio, aceitava aqueles fatos dolorosos que lhe causavam pesar profundo como parte da missão que assumira diante de Deus. E alicerçada pela fé inabalável, sofreu, mas sem revoltar-se, preocupando-se mais em buscar o seu filho para ofertar-lhe sua presença amorosa, tentando amenizar as dores e sofrimentos pelos quais ele passava. Seu exemplo de fé nos deve esperar ao enfrentarmos nossos problemas, nossas dores, não só com nossos filhos, como todos nossos aqueles que estão à nossa volta, que precisam, né, de um cuidado. Os obstáculos que estão no nosso caminho, a gente tem que aprender a trabalhar com a fé, com a esperança, com a resignação, a resiliência, para que a gente, com certeza, que Deus só quer o melhor para nós. Maria tinha a intuição viva de que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar do seu filho querido, Jesus de Nazaré. Desde cedo ele já apresentava condições excepcionais, quando, né, ele se perde e ela fica louca procurando por ele pelas terras lá em Jerusalém. Ele estava dentro da sinagoga conversando com os rabinos. Já não era uma criança comum, né? Mostrava que não era uma criança comum. Ela havia sido advertida por Simeão, que era o sacerdote do templo de Jerusalém, quando ela fora levar Jesus para apresentar de acordo com a lei de Moisés. Ele disse para ela: e a ti, Maria, uma espada traspassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Ele já estava ali prevenindo, aí ó, se prepara, tem chumbo grosso, né? As preocupações de mãe sempre pesaram no seu coração, estando Jesus ao seu lado ou então nas viagens que ele fazia. A ausência de notícia torturava Maria. Embora quando ele chegasse, ela não deixava transparecer. Ela nunca deixava esmorecer a fé que ela tinha. Então, quando ele chegava, era o momento de recolher, abraçar, cuidar das suas feridas e deixá-los ir, que é o mais difícil para toda mãe, né? Deixar ir. Eu sempre digo que eu criei meus filhos como barcos, né? Que é para ganhar os mares e ir, né? De vez em quando eles vêm no pier, a gente dá uma ajeitada, conserta o casco, né? E manda de novo para lá. Meu filho mora em Brasília, minha filha mora em São Paulo. Então, quer dizer, a gente tem filho para isso, né? Para o mundo. Então, a gente tem que preparar bons filhos para esse mundo. A gente quer um planeta de regeneração. Nós estamos criando pessoas regeneradas para esse planeta, né? No entanto, é preciso compreender que cada espírito tem sua trajetória e suas necessidades. É uma tarefa individual, cada um vai ter que fazer por sua vida, não adianta, mesmo que a gente queira muito, 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 a gente não vai poder impedir que eles sofram, infelizmente, né? A
gente vai poder fazer nada, vai deixá-los e a gente vai estar ali acudindo. Maria sabia muito disso, né? Certamente a profecia de Simeão de que aquele menino fora posto no mundo para a queda e soerguimento de muitos em Israel e para ser um sinal contestado. Ele apresentou muitas coisas diferentes. Eu fico pensando hoje, Jesus voltando, entrando aquele homem simples aqui, como é que nós o trataríamos? Ensinando as coisas. Não, perdoa, dá outra face. Aí você, perdoa, dá outra face. Eu perdoo, mas não pisa no meu calo de novo. Eu sou ótima pessoa, sou cristã, mas pisou no meu calo. É isso. Então, a raiva, a inveja, o rancor, o medo de perder posições de vantagem material fizeram com que os principais do Templo de Jerusalém e do poder romano levassem a cabo uma história de amor e doação não compreendida. Esse fato foi de tal envergadura para todos nós que até hoje trazemos na memória como o maior momento de insanidade do espírito humano. Crucificação de Jesus. Após o retorno do mestre aos planos de luz, de amor, Maria vai para Éfeso, levada pelo evangelista João. Eu falei João evangelista, depois eu li João evangelista. Para viver naquela cidade, casa humilde, para cuidar melhor dela, de acordo com o que Jesus tinha pedido. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Poderia ela simplesmente ir para Éfeso, para sua casinha, curtir sua dor. Eu vou curtir minha dor, Toda mãe aqui, nós normais, comuns, faríamos talvez isso. Mas ela é Maria. Para Maria não, Passa diversos anos atendendo aos desamparados da sorte que lhe vinham buscar as bênçãos e o amparo materno. A esses que lhe chegavam de todas as regiões, ela estendia os braços amorosos com o intuito de acolhê-los e ampará-los. No plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós e especialmente aos que, por decisão própria e desespero, resolveram abreviar a sua vida. Maria de Nazaré, espíritos de elevada hierarquia, recebe, amparo e encaminham todos os nossos irmãos que se deixaram levar pelo desespero, pela falta de fé, pela dúvida, não estão desamparados. Eu acho essa doutrina maravilhosa por isso. A gente nunca está sozinho, nós nunca estamos desamparados, nunca largaram a gente ao léu. Espero que não tenha nenhum Léo aqui, porque você sempre fala Léo, eu penso no Léo. Eu espero que não tenha nenhum largados ao Léo. Não é o Léo. Então, assim, a gente nunca está sozinho. Uma vez minha filha teve um namorado e ele era ateu. E eles terminaram o namoro e ele falou, eu estou sozinho. Eu falei, não está. Você não está sozinho. Embora você não reconheça que Deus é teu pai, Ele te reconhece como filho. Você nunca está só. Essa é a minha vantagem. Meus pais já foram para outro plano, meus filhos vão morar longe ou vão para outro plano. Eu nunca estarei só. Eu tenho um pai olhando por mim e tenho uma mãe que vai me resgatar em qualquer momento. Então, que o exemplo de Maria de Nazaré ao lado, Jesus sempre resignado, submissa à vontade de Deus, possa nos inspirar para termos coragem diante das situações difíceis, dando-nos força, dando-nos fé, ajudando a ter fé, ajudando a ter resiliência, resignação. Ninguém mais passou por sofrimentos que ela. Quando a gente fala dessas mulheres, é claro aqui que caberiam várias outras na história do Espiritismo. Ivone do Amaral Pereira, foi uma das médiuns brasileiras mais respeitadas, do livro Memórias do Suicida, todo mundo, autora de vários livros. Zilda Gama foi uma pedagoga, escritora, ativista pelos direitos da mulher e notável médium espírita, foi uma das maiores médiuns brasileiras. Marlene Nobre foi médica, desenvolveu um belíssimo trabalho à frente da Associação Médica Espírita, fundou e foi diretora do grupo, foi presidente do grupo espírita Caibachu e fundou o Lar do Alvorecer, dando abrigo a mais de 230 crianças.
Foi uma das principais palestrantes e conferencistas espíritas do mundo, além de ter se tornado uma das principais escritoras da doutrina espírita. Anália Franco, em seus 62 anos de vida, foi responsável por fundar mais de 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãs, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, além de diversas oficinas em 24 cidades do interior da capital paulista. Foi jornalista, professora, poetisa e escritora. Nasceu e morou por 8 anos aqui em Resende. Eu não sabia, descobri durante os dias. Ela nasceu e morou até os 8 anos. Sueli Calda Schubert. Graças a Deus nós tivemos o prazer, né, de conviver com ela, de ouvi-la falando, né? Foi expositora, estudiosa e pesquisadora da doutrina espírita. Dedicou-se às atividades espíritas com muita devoção e responsabilidade. Na área mediúnica, ela foi diretora do Departamento de Mediunidade da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora por 40 anos. A gente fala assim, ai, tô trabalhando muito na casa espírita. E quando eu vejo isso, por 40 anos, ela realizou diversas palestras no Brasil, no mundo, muitas aqui em Resende também. Mas esse estúdio da noite não é só para exaltar as mulheres, como eu falei no início, para exaltar os valores dessas mulheres, né? As coisas que elas nos passam e nos passaram. O amor, devotamento, abnegação, aí eu vou botar um entre aspas, renúncia, perseverança e fé. O amor é aquele amor fraternal, né? É aquele que vem de Deus. A gente tem que aprender esse amor, amor fraternal, amor que vem de Deus. A gente ama, a gente confunde amor com paixão, com desejo, com uma opção de coisa. Mas esse amor é que nós estamos falando. Onde não há imaturidade, possessão ou apego desnecessário. Porque seu principal objetivo é vislumbrar a felicidade e o progresso do outro. Devotamento. O ser devoto aplica todas as suas forças e recursos. O ser devoto age em prol do alheio. Abnegação. O ser abnegado age em prol do alheio acima do seu próprio bem. Se doa por completo. Perseverança. É continuar insistindo no trabalho que se está ou se pretende executar de forma que não se interrompa o curso programado. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos hábitos de começar coisas e não terminar, né? É a dieta, é a ginástica, é um trabalho, uma pintura, é um escrito. Ah, eu vou começar a escrever. Aí você para na metade, não continua. Eu vou fazer um estudo na casa espírita. Começa e não continua. Então, assim, a gente tem que aprender muito sobre a perseverança. E sobre a fé. É acreditar, é confiar, como dizemos, é ter certeza. Para isso é necessário estudar, compreender as coisas de Deus e assim ter uma fé raciocinada, baseada na razão. E quando você tem uma fé raciocinada, baseada no seu estudo, você vai falar, ah não, vou deixar aquela casa. Depois que eu entrei, minha filha, tudo começou a dar para trás. Ah não, como é que pode? Se Deus está me olhando, como é que meu filho ficou doente? Quando a gente entende que ninguém é vítima de nada, ao invés de perguntar por que comigo e por que não? E por que não? Nós pedimos tanto, né? Para sermos filhos de Deus. Aí quando Deus fala, confia em você, bom, vou fazer isso com você, você fala, por que comigo, Senhor? Então quer dizer que com o outro merece? Um outro pode? Essas mulheres tiveram fé, perseveraram, foram abnegadas, devotas e amaram. Amaram suas vidas, seu trabalho, suas famílias, amaram a humanidade, pois elas fizeram muito para deixar um legado para todos nós. Esses homens foram grandes e essas mulheres também foram grandes, fortes, ajudadoras, inteligentes. Muitas vezes elas fizeram trabalho com eles, ao lado, a maioria das vezes nós fazemos isso. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, não é essa a frase? Então, pode ser sua irmã, sua mãe, sua tia, aquela pessoa que está ao seu lado. Aqui a gente não está falando nem da esposa, nem da mãe, nem da filha. É de toda mulher que está ao nosso lado.
Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se as funções a que a mulher é destinada pela natureza teriam importância tão grande quanto as deferidas aos homens, os espíritos disseram: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Olha a nossa responsabilidade. Nossa gratidão a essas e a tantas outras mulheres que fizeram e fazem por nós. Esse mês, mês das mães, mas eu acho mês das mulheres, mês das noivas, mês do amor. Eu acho que esse mês de maio é o mês do amor, né? Mas quando a gente fala, a gente não quer brigar com os homens, não quer ser melhor que os homens, sabe? A gente não quer isso, a gente quer estar ao lado, apoiar e ser apoiado por eles. A gente não tem que brigar, nós, sabe? Não vamos levar nada. Uma bandeira na sua mão não vai levar nada. No livro Pão Nosso, eu trago muitos livros, eu trago muitos textos para causar curiosidade, para que a gente possa ler mais, possa buscar esses livros, sabe? E ela falou do livro Pão Nosso, eu quero ler. E ela falou do livro lá da Joana de Antes, com o Divaldo Pereira Franco, eu quero ver. Então eu sempre acho que a gente trazendo livros, a gente vai olhar. Estou vendo aqui uma biblioteca na minha frente, né? E infelizmente às vezes está deixando de frequentar as bibliotecas, de ler, de marcar o livro com marca-texto, né? Eu tenho tudo mesmo marcado, riscado. Eu sempre acho que tem uma outra ideia e eu vou lá. E a gente tem que voltar a fazer isso. No livro Pão Nosso, capítulo 93, temos o Evangelho e a Mulher. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Quero também, com esse estudo aqui, homenagear todas as mulheres da nossa vida, as nossas mães, as nossas filhas, as pessoas que nos cuidaram, as pessoas daqui da casa, as mulheres daqui da casa, que elas, além de cuidarem de suas casas, de suas famílias, dos seus trabalhos, também cuidam. A moça passou ali com um vasinho sanitário de criancinha, um piniquinho, outro com um saco de lixo, vai levar lá, outro enche com água aqui, sabe assim? Esse trabalho que às vezes as mulheres vi também, que foram os homens também que encheram de aguinha, tá? Também vi, eu observo. Então assim, eles são muito valorizados. Eu não sei o nome, eu só sei o nome da Bia, eu não sou boa para guardar nome, somente da Bia, da Vera, da Lívia, acabou. Eu só sei o nome de 3 pessoas aqui, mas eu tenho certeza que todas têm um valor, fazem alguma coisa pelos outros, têm uma oportunidade, estão ajudando. A pessoa está precisando de um arroz, mas eu só tenho o finalzinho do saquinho. Você vai dar o finalzinho do saquinho do arroz e você vai assim, a gente vai trabalhando. As mulheres normalmente ficavam mais em casa, então são mais as mulheres que ajudavam a vizinhança toda. Porque a gente batendo, trocando uma xícara de açúcar, então a gente vai. Então são essas mulheres. Então aqui não vou falar, só o nome das 3 que eu conheço. Até o nome da Roberta. Roberta eu guardei. Roberta. Então assim, mas assim, são muitas mulheres que têm seu valor aqui da casa e que a gente sabe valorizá-las também, Eu tenho certeza que fazem isso. Aí eu tinha terminado o estudo. Já podia passar por muita paz e acabar. Mas eu assisti uma palestra espírita e que falava sobre a lei do amor. O mês de maio, lei do amor, tudo a ver. Então eu fui procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Lá na instrução dos Espíritos tem lá, no trecho lá, a lei do amor. Então, mês de maio, mês do amor, vamos ver esse texto. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticado na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros.
Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Esqueci de mudar. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Vénero Bordeaux, 1861. Então, nós estamos num mundo muito conturbado, notícias muito complicadas, músicas muito complicadinhas, né? Então, assim, mas o que vai mudar isso? O amor. O amor que é ensinado dentro de casa, o amor que é ensinado nas escolas, o amor na rua, o voltar a dar um bom dia, boa noite, sabe? Eu sinto muita falta disso. Eu passo, às vezes, faço assim, mas às vezes, por vergonha, ao medo de falar uma boa noite, todo mundo acha que aquela velha doida lá da voz não quer, né? Então eu tenho medo, mas assim, que a gente volte a isso. É só assim a gente vai transformar. O planeta não se transforma em regeneração do nada. Nós nos transformamos e vamos transformar o planeta. Então era isso que eu queria dizer. Eu agradeço imensamente o convite da Bia, agradeço a simpatia de vocês, né? As boas vibrações, é que a gente transforme esse planetinha aqui num planeta de regeneração, na casa que uma das moradas do meu pai, de verdade.